Começando o programa Grupo Familiar, eu sou a Estela, estarei na sua companhia nesses próximos minutos. Opa, e eu tenho aqui também as minhas amigas que vão se apresentar nesse momento. Cíntia! Então, eu sou a Cíntia e eu venho de Goiânia. Goiânia. A belíssima cidade de Goiânia, com piqui, pamonha, adoro. Um beijão pra vocês que estão aí assistindo. O pessoal de Goiânia gosta de comer, né? Ai, adoro. Quem é que não gosta? Todo brasileiro gosta. Deixa eu ver se os nordestinos também gostam. Também gosto. Oi, eu sou a Evelyn, eu sou de Arapiraca e é muito bom estar aqui com todos vocês. Um abraço muito apertado para todo o pessoal do Nordeste. Muito bom, um abraço para todos os nordestinos e tem aqui também a Sara. Oi, gente, eu sou a Sara e eu vim de Mogi, Mogi. de São Paulo. Um abraço para todo mundo de São Paulo. É isso aí, obrigada, Sara. Vamos todos ficar de pé porque nós vamos louvar a Deus. A Bíblia fala que Deus habita no meio do nosso louvor e nós vamos louvar a Deus, tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor com as mãos, vamos louvar com a voz, com os pés. E ao longo desse programa vai estar passando aqui um número de telefone, um número de WhatsApp para você também interagir conosco, mandar o seu pedido de oração, tirar as suas dúvidas e também participar. Vamos louvar a Deus com as mãos. Com as mãos vou louvar e com a voz vou cantar e com os pés vou dançar pra ti, meu rei. Com as mãos vou louvar e com a voz vou cantar e com os pés vou dançar pra ti, meu rei. E louvarei como Adão louvou quando Deus criou a Eva. Vou andar no jardim, vou falar com meu rei e vou chamar ao que não é como se já fosse. Vou andar no jardim e reinar como rei. Com as mãos vou louvar. Tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos sustenta todos os dias. Pra ti, meu rei. Com as mãos vou louvar e com a voz vou cantar e com os pés vou dançar pra ti, meu rei. E louvarei como Adão louvou quando Deus criou a Eva. Vou andar no jardim, vou falar com meu rei e vou chamar ao que não é como se já fosse. Vou andar no jardim e reinar como rei. Aleluia, glória a Deus. Este é o dia que o Senhor nos deu para nós louvarmos e bendizermos o nome de Jesus. A Bíblia diz assim, que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho Jesus. Não existe trena, não existe régua que consiga mensurar ou medir o amor de Deus por você, por mim e por todos nós. Há um versículo que diz assim que nós éramos ainda pecadores e Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E esse amor é tão grande, Deus ele é tão tremendo nas nossas vidas e hoje nós reconhecemos esse grande amor de Deus. E é isso que nós vamos cantar, que Ele é soberano nas nossas vidas e esse amor é muito grande na nossa vida e nós retribuímos esse amor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto, absoluto. Tudo que existe, acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória, que tem, Tu te importas comigo.
comigo também. Este amor tão grande, este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja. Tudo que existe acontece. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo. Tu te importas comigo também. Este amor tão grande, este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Maravilhoso, tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande, este amor tão grande, Que leva-me, amarra-me a ti. tu és tremendo. Glória a Deus. Que neste dia, Pai, nós sejamos corroborados pelo Teu poder no nosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em nossos corações. Que nós estejamos arraigados e fundados nesse amor. Que nós possamos operar e saibamos operar nesse amor. Eu te peço que o Senhor nos dê nesse dia um espírito de sabedoria, de revelação, para nós compreendermos a grandeza do amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos todos nos assentar. Como é bom a gente estar no grupo familiar toda semana, na companhia de pessoas de fé, na companhia de pessoas certas. E o grupo familiar tem essa onda, né, Cíntia? É isso mesmo. É sempre bom estar num grupo familiar com outras pessoas, compartilhar a mesma fé, como a Estela já disse, né? É isso aí. Ô, Evelyn, o que você acha do grupo familiar? Qual a importância do grupo familiar? Por exemplo, para um jovem, né? Você é super jovem. Qual que é Para isso? os jovens é muito interessante, né? Tem muitas pessoas no grupo familiar, tem muita dinâmica, muita conversa, e é um lugar muito bom para saber a palavra de Deus, para entender melhor, tirar dúvidas se a gente tem dúvidas, e é mesmo um lugar muito bom, muito importante na vida dos novos convertidos, de cristão mesmo já na igreja. É sempre um alimento que Jesus nos deu para o nosso coração. Ô, Cíntia, a Evelyn disse que tem muita conversa lá no grupo familiar. O que é? A gente fala de pote para pôr no congelador, a gente fala da vida da vizinha. O que a gente fala no grupo familiar? Não, a gente não fala da vizinha, Não, a gente não não fala. fala de pote. Talvez no final a gente pode falar de um pote. Mas o objetivo de um grupo familiar é aprender os rudimentos da doutrina de Cristo. Ai, Cíntia, o que é isso? Palavra Rudimentos- cara, né? Palavra cara, rudimentos da doutrina de Cristo? O que é isso? Então, simplificando, são as bases, é o mais simples, é o essencial da palavra de Deus. Porque quando eu aprendo essas verdades bíblicas, que são importantíssimas, eu vou aprender a como ficar mais forte na minha fé. Então, é uma preparação, Estela. Para eu aprender mais conteúdos importantes lá na frente. É como uma criança. Eu tenho um filho, Estela. Quantos anos? Meu filho vai fazer 2 anos. 2 anos. Então, a alimentação do meu filho é diferente, talvez, da sua filha. A minha filha é mais Que já velha. é mais velha, né? Então, da mesma forma... E é diferente da tua também. Também, completamente diferente. Ele come frango com pequi? Você é lá de Goiânia? Assim, só entre a gente, ninguém sabe. Um franguinho. Franguinho. Um frango assim. inteiro ele come Franguinho. no, Ele no- gosta no de café da comer. manhã. Não, no café da manhã não. Mas, resumindo aquilo que eu tava falando, pra eu não me colocar em maus Em apuros, lençóis, né? Ok. ele come, a alimentação dele é baseada numa alimentação diferente, mais Sim. verduras e coisas diferentes. Não é aquela feijoada, não é Certo, aquele tá certo. arroz com carne, assim, que a gente gosta, piqui, uma pamonha. Você gosta? Claro que eu gosto, claro que eu gosto. O que a gente não gosta de comer? Crente gosta de comer? Evangélico gosta de comer? Cristão gosta de pessoa. comer? Né? Continua, desculpa. Então, Falou de comida a e gente, lá de Goiânia, me exaltei um pouquinho.
Então, é isso. Quando nós vamos a um grupo familiar, nós aprendemos essas verdades bíblicas para que nós possamos crescer, ficar mais fortes na nossa fé. Bom, já que você falou que no grupo familiar não se fala da vida da vizinha, eu vou pedir para Evelyn ler Tiago 3,16, porque eu agora vou falar sobre relacionamentos. E uma dica importante para essa semana. Qual é a dica? Não se envolva em contendas. Vamos ouvir o que a Evelyn tem para ler. Então está escrito na Bíblia, né? Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Na minha Bíblia diz assim, porque onde há inveja e sentimento faccioso, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Hoje eu quero falar sobre contendas. Cíntia, o que é contenda, hein? A contendas é guerrinhas, discussões. Então, como você disse, não se envolver em contendas, não se envolver em guerrinhas, discussões. E aí a Evelyn leu, né, o versículo que não, onde há inveja, e na minha tradução, e ambição, nós não devemos nos envolver. Por quê? Porque a inveja é um sentimento egoísta, é querer ter o que a outra pessoa tem. Eu não fico feliz pelo sucesso da outra pessoa, mas eu desejo que ela tenha. Isso é mal, porque eu não vou ser grato às coisas que eu tenho. Eu não vou ficar focada na minha vida, mas sim sempre querer ter o que a outra pessoa tem. Isso é um sentimento mal. Vai trazer coisas erradas para a sua vida. Você vai ficar paralisado em sempre ter a ambição de ter tudo que a outra pessoa tem, porque senão você não vai ser feliz. Você está depositando a sua felicidade em coisas que não são importantes. Então, a inveja é algo muito mal. Isso é um conselho bíblico. É algo que nós devemos entender. Calma aí. Se eu tenho inveja, então provavelmente as consequências vão ser erradas na minha vida, né, Estela? Verdade. E Cíntia, não só para a tua vida, mas eu tenho uma outra dica, que é o seguinte. Não ande com pessoas assim. Porque, olha que interessante. Aonde há inveja e sentimento faccioso, aí há perturbação. Uma pessoa que vive nesse ambiente, se permite estar nesse ambiente, é uma pessoa perturbada. E hoje em dia, o que nós mais vemos no trabalho, no emprego, na família, em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja, são pessoas atormentadas, pessoas perturbadas. E muitas pessoas pensam, mas por quê? Eu até vou à igreja, eu até leio a Bíblia. É porque você tem que fugir de algumas coisas. Imagina um para-raio em cima de um prédio. O para-raio serve para quê? Para me proteger, né? Mas atrai o raio. Ah, é? O para-raio que está lá em cima, ele atrai o raio. Ou seja, não cai em outros lugares. Por isso que o para-raio está sempre lá em cima, né? E quando você fica ao lado de uma pessoa, como a Cíntia disse, invejosa, é uma pessoa que tem a dissensão dentro dela. Ela gosta disso. Ela gosta de alimentar uma fofoca. Ela gosta de estar no meio desse tipo de conversa. O que acontece? Essa pessoa é um para-raio. Ela atrai algo. E você está lá perto do para-raio, o que você vai levar? Vai levar com um raio. Posso? Pode, claro. Então, daquilo que você estava falando, eu também estava pensando aqui. Imagina só. Todas as pessoas, elas podem sentir esse sentimento, né? Da inveja. É algo que é comum. Mas eu é que decido se eu vou deixar esse sentimento dominar a minha vida ou não. Então, é uma atitude que eu decido se eu vou deixar acontecer ou não, né? Cíntia, e até em Provérbios diz o seguinte, que muitas pessoas têm pés que correm para o mal. Pessoas têm ouvidos que correm para o mal. Quando você fala assim, cabe a nós decidirmos, né? Onde que entra aqui o breque? Onde entra aqui o travão? Entra quando você decide não ter pés que correm para o mal. Não ter ouvidos que correm para o mal. O que é ter ouvidos que correm para o mal? Ei, o que ele disse? Ei, o que ela disse mesmo? O que está escrito aí? Ei, ou seja, eu corro para saber. Os meus pensamentos já se apressam em fazer os capítulos da novela. O roteiro todo. Porque os meus pensamentos nem andam, correm para o mal. A minha língua, e a língua então? A língua que corre para falar o quê? O mal. Porque depois a gente vai ser conduzido por uma atmosfera completamente negra, uma atmosfera pesada, e assim é que vai ser a nossa vida. Então, o objetivo é sair.
Se eu vejo que tem algum sentimento mal ali, eu senti uma inveja, não. Eu decido que esse sentimento não vai dominar a minha vida. E continua com a sua vida. Seja grata pelo aquilo que você tem e pelas suas conquistas. Exatamente. Tudo começa por aqui. Pelo tico ou pelo teco. Tudo que é bom, justo, agradável, verdadeiro, nisso pensai. Cíntia, eu quero pedir para você fazer uma oração, porque nessa semana eu quero vencer. Eu também quero. E você, Evelyn? Também. Você, Sara? Então, por favor, faça uma oração conosco para nós vencermos nessa semana nessa área. Vamos lá. Então, quando essa semana começar, porque essa semana já começou, você que está aí em casa, eu convido você a fechar os seus olhos. Nós também vamos fechar, colocar a mão no seu coração e repita comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, eu te peço eu te peço perdão perdão pelos meus erros pelos meus e as erros minhas e falhas. as minhas E falhas. também te peço, Também te peço, ajuda ajuda a fugir a fugir desses maus desses sentimentos maus sentimentos e a andar e andar em amor em amor com o meu próximo. com o meu próximo. Em o nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém Amém e amém. e amém. Glória a Deus. Obrigada, Cíntia. Eu agora vou falar de uma outra área muito importante na nossa vida, que é a área financeira. E por que é importante da gente falar da área financeira e falar dos princípios de Deus, aliás, em todas as áreas da nossa vida? Porque no grupo familiar, nós falamos dos princípios de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida financeira. Grande parte dos problemas financeiros que uma pessoa tem não está relacionado com cartão de crédito, não está relacionado ao banco que você é cliente, não está relacionado ao dinheiro em si, mas está relacionado à atitude que a pessoa tem em relação ao dinheiro. E na maior parte das vezes é porque a pessoa também não está acertando aqui nos princípios de Deus e aplicando esses princípios na sua própria vida. Sabe que Jesus, em tudo é o nosso exemplo. Quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver Jesus falando de dinheiro, Jesus falando com quem tinha dinheiro, e Jesus falava com os cobradores de impostos. Jesus falava da oferta da viúva. Jesus falou com o jovem rico. Foi ou não foi? Foi sim. Várias situações, vários discípulos de Jesus também, que eram cobradores de eu estou me lembrando até do Zaqueu, né? Então, por que Jesus falava de dinheiro e falava com quem tinha dinheiro? Para incutir no coração deles o reino de Deus. Para incutir no coração dessas pessoas os princípios de Deus. E Jesus sempre apontava para o coração. Olha que interessante. Não tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com o coração. E quando você lê a Bíblia e você entender certas verdades, conhecereis a verdade vos libertará, você vai ver que o teu problema, afinal, não é o dinheiro. O teu problema, muitas vezes, é o teu coração. E por isso que todos os dias nós temos que colocar e entender os princípios de Deus nessa área para a minha vida. Porque quando eu entendo isso, sabe o que vai acontecer? Todo o dinheiro que parar na tua mão vai ser bênção, não vai ser maldição. Você não vai comer pão de dores. Salmo 127 fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão o nosso trabalho. Inútil é acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores. Porque assim Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Olha que versículo forte. Quando eu entendo os princípios de Deus, eu vou ser uma bênção para os projetos de Deus, eu vou ser uma bênção para o reino de Deus. Ele vai abençoar o meu pão, Ele vai abençoar a minha água e vai tirar do meio de vós, a Bíblia fala, tirar do meio da tua família, tirar do meio da tua vida toda a enfermidade. Eu quero essa bênção do Senhor na minha vida e vocês. Eu também quero. Eu não quero comer pão de dores. Não. Né? Eu gosto de acordar cedo. Também durmo tarde, não é o problema. Mas é inútil isso acontecer. É inútil uma pessoa ser tão esforçada, tão trabalhadora, tão batalhadora, como o brasileiro é. Sim. Mas se Deus não estiver edificando a casa, não é não? É isso mesmo. Porque se eu não souber que Deus que é a minha fonte e é Ele que vai me ajudar a fazer as coisas, tudo que eu for fazer é inválido, não vai adiantar de nada, como a Estela já disse. É tão triste, né, o Cíntia? É um sacrifício inútil, né? E o problema é que os anos passam. E só depois
depois, lá no final? Não valia a pena aquele sacrifício. Onde é que estava Deus em tudo isso? Tudo podia ser mais simples e tudo vai ser mais simples. Vai ser porque a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus e hoje a gente vai entender aqui um princípio bíblico que a Evelyn vai ler para a gente. Lá em Marcos 4:26. Lá em Arapiraca tem muita plantação? Tem, até tem. Principalmente de onde eu venho, né? É? Mais É plantação plantinhas. do quê? Tem, olha, tem fumo, tem cana. Cana, tem muito. Feijão, arroz dos sítiozinhos que tem lá, né? Fazenda. É isso aí. Então vamos ler o que Marcos 4:26 ensina também nessa área aí, Evelyn. Uhum. Então, dizia Jesus Cristo, né? O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado o tempo de colheita. Ok, Evelyn. Evelyn disse aqui que Jesus dizia: o reino de Deus, o país de Deus, o governo de Deus, o sistema de Deus é assim, como agricultor. E agora pergunto a Cíntia, o que a gente aprende com esse versículo, Cíntia? Então, é um método de Deus. Como nós lemos, a palavra de Deus nos ensina que tudo é a semelhança do agricultor que lança a semente na terra. E nós podemos ter vários tipos de semente. Por exemplo, o amor é uma semente, a cura divina é uma semente, mas também o nosso dinheiro é considerado uma semente. Então, se eu entendo que o meu dinheiro é também uma semente e eu coloco em prática um método de Deus que é de semear para colher, então isso quer dizer que eu vou ter uma colheita. E essa colheita vai ser boa medida, recalcada e sacudida. Por quê? Porque tudo aquilo que eu coloco nas mãos de Jesus Cristo, ele multiplica, Estela. Engraçado, Cíntia, porque às vezes a gente é muito apressado, né? Uhum. Mulher, homem, crente, descrente. A gente tem essa mania de ser muito apressado. E a gente quer tudo um pouco muito na hora, né? Uhum. E mesmo quando a gente vai em busca de Deus, a gente é apressado. A gente quer que Deus resolva os nossos assuntos com certa prioridade, com um certo grau de prioridade. Também tem a ver com o que nós estamos vivendo, né? Tudo é assim, né? Tudo instantâneo. O leite do teu Rápido. filho é instantâneo, Se né? não for rápido, não quero. Já perdi. Ou em outro lugar eu vou ter, né? Mas essa paciência é importante treinar, porque que você disse que tudo é como se fosse uma semente, é progressivo. Uhum. É verdade. Então, como a Estela estava dizendo, nós temos que entender que tudo é no tempo de Deus. Eu não posso ficar à espera que as coisas sejam de acordo com aquilo que eu estou acostumada. Se o mundo te oferece coisas rápidas, eu tenho que entender que não sou eu que mando, mas é sim Deus e é no tempo dele. A verdade é que, de certeza, a semente, a colheita, ela vai vir. É isso aí. Tem coisas que não vem por oração, né, Cíntia? É. Porque às vezes principalmente a gente que é cristão, crentes, evangélicos, cremos em Deus, resolvemos tudo na oração. E oração resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Existem coisas que nós temos que usar do princípio de Deus, do método de Deus, para nós vencermos. E na área financeira não é diferente. Não é diferente. A palavra de Deus nos ensina, como nós já aprendemos, que eu tenho que semear para colher. Se eu não semear, eu não vou colher nada. É óbvio, na agricultura é dessa forma. Eu acho que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho, se eu não me engano, é no dicionário, né? Eu acho que é uma palavra assim desse gênero. Então, você que está aí em casa, é essa mensagem. Como a Estela já disse, orar ajuda. Mas um método de Deus específico para que eu e você sejamos bem-sucedidos na área financeira é de semear o meu dinheiro, que é uma semente. É isso aí, obrigada, Cíntia. Eu agora vou falar de um estudo bíblico super interessante e nós vamos falar sobre anjos. Na semana passada nós falamos sobre Deus. Hoje nós vamos falar sobre os anjos. Inclusive, até a gente canta uma musiquinha na igreja infantil, em todo lado. Quando a gente canta assim, ó quão grande é o nosso Deus, ó quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram, ó quão grande é o nosso Deus. Né? É.
Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Então, nós vamos falar sobre os anjos. Inclusive, nessas semanas, nós vamos falar de aulas, uma puxa a outra. Não perca a continuidade que uma aula vai tendo da outra, porque é realmente muito importante você saber. Por exemplo, hoje vamos falar sobre os anjos. Os anjos são criaturas de Deus. Hoje nós vamos ver a importância de nós repudiarmos doutrinas que não correspondem com as escrituras relacionadas aos anjos. Mas também nós vamos ver o propósito de Deus na criação dos anjos. Sabe que ao longo dessa aula, nós vamos explorar muitos versículos para nós aprendermos a natureza, a operação, a origem dos anjos, e também vamos falar desses agentes invisíveis de Deus, mas que são reais. Eu vou pedir para a Evelyn abrir a Bíblia lá em Colossenses 1:12. Pode ser, Evelyn? Pode. Vamos ler até o versículo 16. Okay. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e visíveis e invisíveis. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados ou sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Evelyn, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Visíveis e invisíveis. Você vê anjo aí? Não. É invisível aos teus olhos. Mas aqui, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. As coisas que Deus criou, foi criado com propósitos do jeito dele. E dentre as muitas coisas que Deus criou, coisas que você entende, coisas que você não entende, coisas que você vê, ou seres que você vê, seres que você não vê, estão os anjos. E na Bíblia, os anjos são citados, né? Desde o primeiro livro até o último. Vou pedir também para você ler, Evelyn, lá em Hebreus 1, no versículo 13 e 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aqui se referia aos anjos. Ministrar quer dizer servir, Evelyn. E depois, qual é a natureza desse serviço? A favor dos que vão herdar a salvação. Quem são esses, Cíntia? Somos nós. Nós. Quando a Bíblia fala desses seres misteriosos, porque estão fora da nossa percepção, né? Muitas vezes nós associamos apenas com uma função, mensageiro. Porque o vocábulo anjo, literalmente, significa mensageiro. Mas ao longo aqui dessa aula, nós vamos explorar alguns versículos para nós tentarmos entender a abrangência das tarefas dos anjos. Porque a Bíblia diz que eles são obedientes, obedecem às ordens de Deus para as tarefas das mais diversas. Por exemplo, quando você olha para a Bíblia, você vê anjos envolvidos em anunciações, em encorajamentos, em revelações importantes. Cíntia, você lembra de alguma? Eu me lembro de alguns, mas assim, posso dizer? Pode. Tô pensando, talvez... Anunciações. Então, o que apareceu para aquele profeta, esqueci o nome. Para Maria. Para Maria, mãe de Jesus, apareceu lá um anjo. E para o José? Era para o José. Para o Zé. Apareceu lá para o Zé. O marido da Maria. O anjo falou, Zé, não se preocupa. Foi o Espírito Santo, né? Não temas. Recebe aí a Maria. Foi assim. Exatamente. Não sei se foi com essas palavras, mas foi mais ou menos por aí. Uhum. Vemos também na Bíblia livramento, consolo por meio dos anjos. Por exemplo, foi um anjo que tirou Pedro da prisão enquanto a igreja orava. Você lê a Bíblia e vê que foi um anjo que fechou a boca do leão.
para não comer o Daniel, que estava lá na cova dos leões. Você olha para a Bíblia e você vê aquela história do rico e do Lázaro. E o Lázaro foi escoltado por anjos até o seio de Abraão. Chique, né? Chique, gente. Anjos. Nossa. Depois, que mais? Olha, me lembra aqui da tentação de Jesus Cristo lá em Mateus 4. Olha que mais chique ainda. Após a tentação, Jesus foi servido por anjos. Pronto, olha, que chique. Isso aqui é. Né? Uhum. Ela estava falando do almoço. Ela estava preocupada o que é almoçar, jantar. Imagina um banquete pelos anjos. É o privilégio de Jesus Cristo. Olha. Os anjos são criaturas de Deus e se recusam a ser adorados. Isso é importante a gente ler. Eu quero dar 2 exemplos. Evelyn, você vai ler Colossenses 2,18. Na aula passada, nós falamos sobre a Bíblia. E é engraçado porque nós vimos na semana passada que os apóstolos, o Paulo, escrevia epístolas, cartas. E a Evelyn agora vai ler uma epístola, uma carta. Nos dias de hoje seria um e-mail ou um zap. Oi, pode falar? Pode? Um zap. Um zap. Que o Paulo escreveu. Deixa eu aqui escrever um recado para o pessoal lá de Colossenses 2,18. Ninguém vos faça árbitro do seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, inchado vãmente pelo seu juízo carnal. Aqui o Paulo escreveu uma carta aos Colossenses e ele estava falando aqui para as pessoas que já começaram a entrar no terreno de culto aos anjos. Quer dizer, nem os anjos aceitam e nem a palavra de Deus admite. Ainda aí, você está no Novo Testamento, vai lá para Apocalipse, vamos ver outro exemplo, do João. Porque o João teve uma visão lá em Apocalipse, o apóstolo João, e quando ele viu o anjo, o que ele fez? Ele se prostrou para adorar. E vamos ver o que o anjo disse para o João. Apocalipse 19:10. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Quando as ouvi e vi, caí para adorar aos pés do anjo, que mais mostrava. Mas ele me disse, não faças isso. Sou servo contigo e com teus irmãos, os profetas, e com aqueles que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. O que a Evelyn leu agora é Apocalipse 22, 8 e 9, tá bom? Lá em Apocalipse 19:10, que eu citei, também fala de uma visão do João que caiu aos pés do anjo para o adorar. Então, a questão aqui é que a gente não pode ir para extremos. Primeiro, exaltar anjos e adorar, fazer culto a anjos e colocar anjos no lugar onde só Deus pode estar na nossa vida. Mas também a gente não pode ir para outro extremo, que é negligenciar a operação e a existência dos anjos na nossa vida, não é não, Cíntia? É importante. Eu acredito que muitas pessoas, até você que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, por ser, assim como João, viu um ser celestial, pensou, poxa, é alguém importante, vamos curvar. Por ignorância ou por falta de conhecimento, nós fazemos algumas coisas erradas. Mas a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E hoje nós estamos aprendendo que os anjos, eles são importantes, mas não são dignos de serem adorados. Mas eles servem, eles existem, eles não estão aí para qualquer coisa, mas eles existem para nos ajudar. Eles têm um propósito também, não é? É verdade. Anjos são espíritos. E lá em Ezequiel, eu não vou ler, mas lá em Ezequiel 1:12, até o Ezequiel descreve a visão que ele teve desses seres celestiais. Anjos são seres sem corpo material, são invisíveis, mas podem se tornar visíveis. E a gente vê muitos depoimentos de pessoas que já tiveram contato com anjos, viram. Mas também temos exemplos bíblicos. Por exemplo, o próprio Ló, quando estava sentado lá na porta de Sodoma e Gomorra, 2 anjos foram falar com Ló. Né? Outro exemplo, Jesus Cristo, quando foi ressuscitado, estavam lá a mulherada toda, um anjo apareceu e falou para aquelas mulheres, aí entra, espera só um pouquinho, deixa eu terminar a história. Falou para a mulherada, olha, ele não está mais aí não.
E aí, agora eu vou para o lado da piada tão sem graça, que falam, por que o anjo apareceu para a mulherada? Sabem? Já ouviu essa piada de mau gosto? Não. Porque é mulher que fala muito, então a mulherada que maldade. que fala que maldade. Vamos mudar essa palavra. Sabe por quê, Cíntia? Porque assim, já foi comprovado num estudo uns anos atrás, lá na Grã-Bretanha, que homem fofoca mais que mulher. Já foi comprovado. Entendeu? Inclusive no trabalho. Sabe por quê? Para se sentirem enturmados. Olha aí. Foi feito todo um estudo na Grã-Bretanha, mas eu tenho uma teoria diferente. Quer ouvir? Eu quero, tô aqui ansiosa. Minha teoria é, o pecado é o mesmo para homem, para mulher, não escolhe gênero. A pessoa, quando alimenta o erro, o pecado é fofoqueira, é homem, mulher, criança, jovem, não importa. Então é só Deus que nos limpa dessa fofoca toda e pronto. Aqui não tem gênero. Concordam ou não? Concordo, sim, senhora. Cadê os homens aqui? Não tem homem aqui na frente? Tem lá atrás, está todo mundo falando que sim. Mas sim. Um anjo apareceu aí para a mulherada toda. Inclusive, eu já falei isso, Pedro, quando estava preso, a igreja orou. Quem foi lá abrir a porta da prisão? Não foi uma menina? Eu estou errada. O Pedro que estava preso. A porta para criança. O anjo. Não, lá na prisão. Ah, na prisão. Ele estava preso. Aí foi lá, não foi o Superman, não. Foi não? Foi o anjo. Não mistura as histórias. Foi lá o anjo do Senhor e abriu as prisões. E o Pedro saiu lá na boa. Saiu na boa. De boa, lá da prisão. Os anjos são imortais e numerosos. Existe um exército de anjos. A Bíblia fala lá em João 25, Jó 25. Acaso há contagem de seus exércitos? Sobre quem não se levanta a sua luz? Ou seja, acaso há contagem dos seus exércitos? Não dá para contar 1, 2, 3... né? Depois, eu me lembro daquela... Cíntia, você se lembra daquela história de Jesus? Quando o discípulo cortou a orelha do soldado? E aí o discípulo estava pronto para cortar a orelha do outro, mas aí Jesus disse que não era para cortar, porque se ele usasse a espada, ele também ia acabar morto pela espada, né? Exatamente. E nessa história tem uma curiosidade, né? Porque Jesus até falou assim, discípulo, você pensa que eu não poderia aqui pedir ao meu pai, rogar ao meu pai, orar ao meu pai, e ele não enviaria aqui 12 legiões de anjo? Sabe, só para você ter uma ideia, legião é uma unidade militar. E na época de Jesus, uma legião romana era de 5.000 a 10.000 soldados. Aqui não serve para a gente levar na parte literal da coisa, das contagens, mas é só para você ter uma abrangência, uma ideia. Gente, 12 vezes 10.000 é anjo pra caramba. É muito. Quando Eliseu estava ali cercado por um exército, o Eliseu e o empregado dele, o Geazi. Eu estava pensando, sim. Né? É. E estava lá cercado por um exército. O Geazi estava com medo, mas com medo. Aí o Eliseu orou, Deus, abre lá os olhos do meu empregado, só para que ele veja. E os olhos foram abertos e todo o monte estava tomado por anjos, exércitos de anjos. Então, são numerosos ou não são? São muitíssimos. Então, agora a gente vai falar um pouco da organização dos anjos. Por quê? A Bíblia fala e revela que existe uma ordem hierárquica no meio dos anjos, porque tem a ver com as funções diferentes que eles exercem. Você lê a Bíblia, você vai ler e vai ver que fala de arcanjo, fala de querubins, fala de serafins. O arcanjo, e quem é? O arcanjo é um anjo principal. São chefes, lideram outros anjos. Você lembra de algum arcanjo aí que vem à sua memória? Assim, eu me lembro de dois. Miguel e Gabriel. O Miguel é aquele que trouxe a resposta do Daniel. Naquela história famosa que a gente ouve da oração de Daniel. É isso. Gabriel assiste diante de Deus, é citado na Bíblia, e foi responsável em anunciações importantíssimas. Sim.
né? Foi a anunciação do nascimento do José, não é? Exatamente, Jesus. E também do primo dele. João. O João, eu tô confundindo as palavras. O pai do João era o Zacarias. É isso aí. Apareceu para Zacarias, apareceu para Maria, para anunciar Jesus Cristo. Depois fala também dos querubins, que são seres, anjos, de classe elevada. Os querubins são descritos na Bíblia como guardiões de lugares sagrados. Até a Arca da Aliança fala dos querubins que estavam na Arca da Aliança. O Jardim do Éden estavam lá, protegidos por querubins. Né? E depois, fala também dos serafins, que são seres de alto nível também. Vem do hebraico saraf, que significa queimar. É o fogo que purifica, consome, ardentes, né? Então, esses são os anjos. A minha produtora está falando que eu tenho 4 horas ainda, né? Toda vez ela fala que eu tenho 4 horas. É só esses minutos mesmo? Então tá bom. Olha, para terminar então, os anjos são santos, obedientes, reverentes, poderosos. E para terminar, Evelyn, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmo 103, 20. Sabe que a Evelyn não está abrindo a Bíblia? Porque ela está aqui com o livro Lições de Grupo Familiar, né, Evelyn? E aqui já tem todos os versículos. Você que acompanha o Grupo Familiar também pode adquirir. E os contatos estão passando aqui embaixo. Pode falar, Evelyn? Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais a sua vontade. Cíntia, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Da palavra de quem? Da palavra de Deus. Fala um pouquinho dessa importância da gente dar voz à palavra de Deus. Então, Cíntia. a palavra de Deus, ela é o manual, não é? Para cada um de nós. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus, nós só vamos atrair para a nossa vida coisas boas. E daí a importância de não só ouvir, mas também praticar a palavra de Deus. E aqui nesse versículo fala uma coisa muito, muito interessante, que para mim é uma revelação. Que cumpris as suas ordens obedecendo a voz da sua palavra. Quando a gente dá voz à palavra de Deus, os anjos do Senhor pegam nessa palavra falada por você e vão obedecer à voz dessa palavra. Por isso que quando eu e você falamos, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha casa. Se você tivesse óculos espirituais, você iria ver anjos pegando nessa palavra e guardando você. De setas que voem de dia, de mortandade que ande na escuridão. 1000 podem cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque você é muito bom. Não. Porque você tem um seguro de saúde maravilhoso. Não. Porque o teu portão de casa é eletrônico. Não. Porque você tem um pitbull e um rottweiler na tua garagem. Não. Porque Deus é com você. E Ele tem anjos que trabalham em seu favor. Então, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para nós entendermos que existe um mundo espiritual que nós não vemos, mas existe. Que nós possamos ter grandes experiências com Deus e com o sobrenatural de Deus nessa semana. Posso ouvir um amém? Amém. E eu agora quero falar de 4 coisas que você precisa saber. A Bíblia diz que existe só um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador é Jesus Cristo. Todos nós pecamos e separados nós estamos da glória de Deus. Precisamos do perdão de Deus. E quando nós reconhecemos esse mediador na nossa vida, que é Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. O pecado, o erro, nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Mas Jesus Cristo é essa ponte que liga você a Deus. Se o teu desejo hoje é receber esse Jesus no seu coração, se reconciliar com Jesus, aceitar esse caminho na tua vida,
Eu gostaria que você fizesse essa oração comigo e vocês aqui no estúdio também podem repetir comigo essa oração. Diga assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus que existe. Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu admito, eu falhei, me perdoa. Me perdoa. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Recebo agora a minha salvação. Me ensine, ó Deus, nos teus caminhos, guia a minha vida. Amém e amém. Amém? Vamos andar com Deus? Vamos. Leia a Bíblia, ore e ande com Deus e com as pessoas certas. Assim também falamos da importância do grupo familiar. E agora eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Sabe por quê? Porque nós vamos interceder. Há uma música que diz assim: caiam por terra agora os inimigos de Deus. E todas as semanas, no grupo familiar, nós intercedemos. Cíntia, o que é intercessão, hein? Intercessão é lutar no mundo do Espírito. Porque nós estamos aqui, mas existe um mundo do Espírito. E é lá que acontecem todas as coisas. Sabe, quando você intercede, você está orando por alguém. Orando por um vizinho, por um familiar, por um amigo, por um filho, por um pai. E é isso que nós vamos fazer, né? E hoje nós vamos orar nos nossos grupos familiares pelos irmãos da nossa igreja, pelos irmãos do nosso grupo familiar. E vamos declarar a bênção de Deus, a proteção, que os anjos do Senhor estejam acampados na vida deles. Posso ouvir um amém? Amém. Fala assim comigo: ó Deus, nós oramos pela vida dos nossos irmãos. Que eles se firmem em Jesus, na palavra, na igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Caiam por terra Agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Glória a Deus. Fala assim: os anjos do Senhor, estão acampados ao redor dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, eu quero te conhecer. Se você agora está assistindo o grupo familiar, através desses meios de comunicação, eu gostaria que você entrasse em contato conosco, através desse número, enviasse seu pedido de oração, desse um teu oi, o teu olá. Você fala: eu estou assistindo o grupo familiar, eu quero te conhecer, eu quero saber de onde você nos assiste. Então entre em contato conosco, porque isso é muito bom, você faz parte da nossa família. E eu aqui quero terminar o grupo familiar agradecendo a presença de todos vocês. Sara, muito obrigada. Cíntia, quer falar alguma coisa? Um beijo pra você que tá aí em casa. E o pessoal de Goiânia, né? Porque ela só fala o pessoal de Goiânia. Os melhores. Não. todo pessoal, a gente Cada boa, um né? puxa, né? Cada um puxa a sardinha pro teu lado. Ok. Evelyn. Tchau, pessoal. Espero que tenham todos gostado desse grupo familiar. Foi muito bom ter a companhia de vocês aqui. Gente, semana que vem, grupo familiar imperdível, porque nós vamos dar continuidade à lição de hoje. Então não perca, semana que vem, grupo familiar imperdível. O que nós temos sempre, toda semana, todos os dias com Deus? O que nós temos? Vitória. Vitória, bora! Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória no nome de Jesus. E todo mal, toda nós doença, já vencemos, todo fracasso, e mais bênçãos recebemos neste nome, a poder no nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até semana que vem. Deus abençoe.